No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o transtorno do pânico. Mas o que é? Quais são os sintomas? Por que algumas pessoas entram em crise do pânico? O transtorno do pânico tem tratamento? É possível se libertar totalmente desse problema? Segundo o artigo da revista Veja Saúde de 2018, o transtorno do pânico afeta cerca de 1,8% da população mundial. Antigamente, o transtorno do pânico era conhecido como síndrome do pânico. A palavra síndrome significa um conjunto de sintomas, mas não necessariamente significa que seja algo ruim. Por exemplo, eu posso utilizar a expressão síndrome da adolescência como um conjunto de sintomas que representam a fase da adolescência, como a puberdade em geral, com as alterações hormonais, mudança física, etc. Já a palavra transtorno significa uma situação que causa incômodo, mas tudo bem, é só uma definição. Isso não irá afetar o nosso entendimento. O transtorno do pânico, ele ocorre pela junção de três componentes básicos: excesso de ansiedade, excesso de pressão e uma sensação de desamparo e de desproteção. Essa tríade é a combinação perfeita para desencadear a crise do pânico. Mas me diz uma coisa, você já passou por alguma crise do pânico? Já pensou alguma vez que iria morrer? Se você já passou por uma crise dessas, ou conhece alguém que já enfrentou essa situação, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou responder todas as suas dúvidas sobre isso. Além disso, eu vou te ensinar uma técnica poderosa para te ajudar a neutralizar os sintomas no momento de crise. Bom, a verdade é que o transtorno do pânico desencadeia crises de ansiedade aguda, marcadas por muito medo e desespero, associadas a sintomas físicos e emocionais aterrorizantes. E durante o ataque do pânico, que em geral são de curta duração, a pessoa experimenta uma nítida sensação de que vai morrer e de que perdeu o controle sobre si mesmo e que está a ponto de enlouquecer. Só quem já teve uma crise dessas sabe bem o que eu estou dizendo. O medo, ele toma conta da pessoa. Por conta das questões hormonais, o transtorno do pânico, ele atinge mais as mulheres do que os homens e aumenta no período fértil da vida. A verdade é que o ataque de pânico, ele começa de repente e apresenta pelo menos 4 dos sintomas que eu irei compartilhar com vocês. Então vamos lá. Um dos primeiros sintomas é o medo de morrer. E isso acontece porque a pessoa começa a somatizar uma série de outras reações no seu corpo que a levam a pensar muito sobre isso. Essa sensação de que vai morrer é devido muitas vezes por sentirem dores fortes ou desconforto no peito que facilmente pode ser confundidos com sinais de infarto. Além disso, a pessoa pode sentir palpitações, taquicardia, falta de ar e até sufocamento. Com certeza isso é assustador. Mas esses sintomas, eles aparecem do nada. Esses que eu citei, geralmente, eles são os mais comuns e também os mais assustadores. Um outro sintoma é o medo de perder o controle e de enlouquecer. A pessoa sofre de uma espécie de despersonalização e desrealização. Mas o que seria isso? A despersonalização é a impressão de desligamento do mundo exterior, como se a pessoa estivesse vivendo em um sonho. E a desrealização é a distorção da realidade. No caso, é a forma como a pessoa vê o mundo e a si mesmo. Isso acaba impedindo a pessoa de diferenciar a realidade da fantasia ou da ilusão. Além desses, eu também posso citar alguns outros sintomas, como sudorese, náusea, desconforto abdominal, tontura ou vertigem. Tem também ondas de calor ou calafrios, adormecimento ou formigamento de partes do corpo, tremores, abalos e estremecimento também. Você percebe que o nosso cérebro é capaz de produzir? Muitas dessas reações e desconfortos é devido ao inconsciente identificar como perigoso algumas situações que não é perigosa. O cérebro, ele direciona
parte do sangue para determinadas regiões do corpo e acelera os batimentos para ter uma maior irrigação sanguínea. Faz você respirar mais forte para auxiliar na oxigenação dos seus membros inferiores, por exemplo, para te dar uma chance de fugir daquela situação de perigo. Enfim, mas o que ocorre é que não existe uma situação de perigo real. É como se o seu cérebro ele entrasse em um conflito interno que o paralisasse por completo. Geralmente, pessoas que entram nesse estado muitas vezes não conseguem nem se mover. E como está sentindo um turbilhão de sintomas no seu corpo, realmente por não entender o que é aquilo, acaba tendo a sensação de que vai morrer. Mas em geral, isso não representa um perigo para quem está passando por essa situação. A pessoa definitivamente não vai morrer. Uma coisa que ocorre com certa frequência é que quando a pessoa passa por uma situação de pânico, isso pode fazer com que ela mude seus hábitos, a fim de que isso nunca mais ocorra. As pessoas acabam se isolando em casa, evitam sair, evitam frequentar lugares fechados ou evitam situações que elas pensam que podem desencadear numa nova crise. É neste momento em que as coisas começam a afetar a vida dessas pessoas. Essas restrições, elas vão se agravando, porque a pessoa pensa que essa é a forma mais eficiente de lidar com a situação. Cada vez que uma pessoa decide não sair de casa porque é mais seguro e se sente aliviado por fazer isso, acaba reforçando que lá fora é uma zona de perigo. Então isso vai aumentando as chances da pessoa ter novas crises. Você percebe que o efeito é totalmente ao inverso? Infelizmente, pessoas que têm transtorno do pânico apresentam também quadros depressivos, além da própria ansiedade. É comum nessas situações as pessoas buscarem algum refúgio para suas dores e angústias, tais como o alcoolismo ou outras substâncias também. O seu objetivo com essas atitudes é encontrar uma saída para aliviar os efeitos da crise de ansiedade, da crise de pânico e outros conflitos internos. Só que nós sabemos que esses refúgios, eles não são a solução para o problema, além, é claro, de gerar outros problemas, não é mesmo? Nesses últimos anos, um volume de pesquisa no Google relacionados à palavra ansiedade, depressão e pânico, associados às palavras cura, solução e tratamento, teve um aumento considerável. A maioria dos psiquiatras afirmam que o transtorno do pânico não tem cura e que a única maneira de lidar com essas crises é através de fortes medicamentos que acabam por desacelerar e inibir muito dos estímulos hormonais do corpo do paciente. E isso definitivamente não irá resolver o problema, apenas irá esconder lá no fundo. Eu digo isso porque o gatilho para a crise do pânico ainda está lá dentro do seu inconsciente, pronto para sair assim que algum estímulo de perigo surgir. Mas agora imagine uma pessoa com alto nível de ansiedade ouvindo que o que ela tem não tem cura e que vai precisar tomar remédio para controlar esse estado para o resto da vida. É simplesmente desesperador. E para piorar, isso pode prejudicar ainda mais a sua autoestima e aumentar a sua insegurança. Isso ocorre porque a pessoa, ela sempre vai ficar com medo de ter novas crises. Isso vai acabar interferindo na sua qualidade de vida e, consequentemente, na sua felicidade. Esse tipo de situação, com certeza, irá ampliar o nível de angústia e falta de esperança. E sabe de uma coisa? Quando a pessoa não está bem mentalmente e emocionalmente, diversas outras áreas da sua vida são afetadas. A pessoa acaba ficando mais suscetível a doenças, porque isso acaba afetando até a produção de anticorpos no organismo. Quantos e quantos casos de pessoas que estavam bem, mas depois de terem o conhecimento de que um parente próximo faleceu, por exemplo, acabaram ficando doentes e muitas vezes até falecendo logo em seguida. Em muitos desses casos, a pessoa estava totalmente saudável. Talvez você tenha ouvido falar ou presenciado histórias semelhantes a isso. Essas coisas realmente
podem acontecer. A nossa mente, ela tem o poder de fazer isso. Quando uma pessoa perde a esperança, isso pode ser um problema que pode se expandir negativamente para outras áreas da vida. Agora, pegando o gancho do que eu falei no começo do vídeo, em resumo, o transtorno do pânico é composto pela junção de 3 fatores: excesso de ansiedade, excesso de pressão, não necessariamente uma depressão, e desamparo ou desproteção. Como eu já falei em outro vídeo, a ansiedade é a resposta a um gatilho de medo que vem do inconsciente, que ativa no organismo o ciclo da adrenalina. Ela pode ter sido desencadeada por um ou mais traumas, ou um acúmulo de pequenas marcas emocionais que afetaram negativamente a vida daquela pessoa. É importante saber que muitas vezes um evento de medo pode desencadear um acúmulo de outros, porque a pessoa, quando ela está fragilizada emocionalmente, é muito mais fácil potencializar outras questões emocionais dentro de si. Ainda seguindo a mesma linha de raciocínio, além da ansiedade, a pessoa pode estar sofrendo muita pressão. Essa pressão pode vir de uma cobrança excessiva no trabalho, na sua casa, pode vir de seus familiares também, e muitas vezes até de si mesmo. Essa pressão facilmente pode desencadear uma sensação de forte cobrança vindo de todos os lados. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui no canal. E para finalizar essa receita destrutiva, uma pitada de desamparo ou desproteção. Imagine que a pessoa está vivendo um momento turbulento com uma mistura de ansiedade e muita pressão. Se essa pessoa nutrir dentro de si que ela não é capaz, que ninguém pode ajudar, que não tem nada que possa fazer para resolver o problema, que as coisas só podem piorar, isso vai acabar desencadeando nela uma sensação de desamparo e desproteção, além de insegurança também e falta de esperança. Essa combinação explosiva irá desencadear dentro dela a crise de pânico. Às vezes é um gatilho específico que é de conhecimento da pessoa, e muitas vezes ela evita essas situações com medo de que aquela sensação horrível volte a acontecer. Tem outras vezes que essa sensação horrível que o pânico traz simplesmente aparece do nada, sem um motivo aparente. Quando isso acontece, a pessoa ela se isola dentro de casa, tentando evitar a todo custo se colocar em situações que possam desencadear a crise novamente. Atualmente, eu atendo uma pessoa de 31 anos que mora com os pais. Essa pessoa sofreu todo tipo de pressão dos pais por ainda não ter uma profissão, além dela se cobrar muito sobre muitos outros aspectos da sua vida. A sensação de desamparo e desproteção dela é tão grande que ela se sente deslocada com a cabeça a 1000 por hora. Essa é a realidade de alguém que eu atendo, e talvez seja a sua realidade. Talvez não com a mesma história, mas algo que te coloque em uma situação que parece não ter solução, como se você estivesse no mato sem cachorro. Durante o meu treinamento como terapeuta, eu ouvi uma história muito interessante do meu mentor, o Dr. Jair Soares, em um dos atendimentos que ele fez de um caso de transtorno do pânico. Eu quero compartilhar com vocês porque eu acredito que vai ser muito esclarecedor. Um dia, um engenheiro foi procurá-lo apavorado e de uma hora para outra ele começou a ter crise de pânico. Ele já havia passado em alguns médicos e já tinha sido diagnosticado com o transtorno do pânico. Então ele questionou o engenheiro se ele era ansioso e ele confirmou, mas nem precisava porque ele já demonstrava ser uma pessoa ansiosa, até pelo jeito de movimentar as mãos e de respirar. Ele realmente era muito ansioso e vivia estressado. Até aí, ok, muita gente passa por estresse no seu dia a dia. Na sequência, o professor perguntou: mas então, você é muito cobrado no seu trabalho? Ou em alguma situação do seu dia a dia? Tipo alguma coisa que te pressione muito? Então o engenheiro, ele disse que não muito. Em geral, ele já tinha uma certa reputação na empresa que permitia que ele tivesse uma certa liberdade em lidar com as cobranças do seu trabalho. Ele já tinha uma boa confiança dos seus gestores. Aí o professor Jair pensou
pensou: não é possível, tem mais alguma coisa dessa história que não está sendo contada. Então ele perguntou: você ultimamente vem sentindo alguma sensação de desamparo ou desproteção, ou uma sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento e que você talvez não tenha solução para esse problema? Algo que talvez te coloque numa situação de incapacidade? Na mesma hora, o engenheiro olhou para ele e disse: cara, você não tem noção. Com essa recessão por causa da pandemia, tem muita empresa encerrando contratos. Além disso, provavelmente irão demitir mais pessoas, que uma turma já foi dispensada, inclusive alguns colegas meus, ele falou pro professor. Mas o que me incomoda é que eu trabalhei a vida inteira com isso e me especializei nisso e eu não sei fazer mais nada. E eu já tenho mais de 50 anos. Se eu for dispensado, dificilmente eu irei encontrar uma forma de me realocar, porque é um mercado específico e não tem empresas aqui no Brasil dessa minha qualificação. Então o professor Jair entendeu o que estava acontecendo. Ele perguntou: bom, você não é cobrado, mas pelo jeito você está se cobrando muito. Então o engenheiro confirmou e explicou: sim, e muito. Eu não tenho outra formação, eu só tenho essa. E agora eu não sei o que vai acontecer, porque eu dei uma entrada no apartamento, estou pagando umas parcelas muito altas, minha filha está na faculdade e eu não sei o que fazer, ele afirmou. Agora raciocine comigo. Olha a situação em que esse homem se encontrava. Ainda não havia sido mandado embora, mas devido ao nível de ansiedade, ele começou a projetar o pior cenário do futuro, trazendo para o momento presente. Além disso, combinou tudo isso com uma pressão de ser o provedor, de toda a família e de ter que cumprir com todas as suas obrigações. E por fim, o sentimento dele é de desproteção e de desamparo, de que se perdesse o emprego iria destruir sua vida e a vida da sua família, e o pensamento de que ele nunca vai conseguir sair daquela situação. A parte mais interessante é que de uma hora para outra essa bomba explodiu e o inconsciente não entendeu essa situação da forma correta. Ele simplesmente começou a disparar vários alertas de perigo, somatizando sintomas de ansiedade por todo o corpo dele. Uma enxurrada de adrenalina estava sendo despejada na sua corrente sanguínea, com mais uma série de outros sentimentos negativos, de medo, pavor, desespero e muitas outras coisas. Simples assim. Um dia desses, eu atendi uma outra pessoa com pânico que disse que a sensação que ela sentia era de que ela iria morrer. Ela sentia muito medo até de dormir sozinha e ter um ataque. Além desses sentimentos, ela também sentia muito desconforto físico. A sua mão ficava gelada, sentia as pernas trêmulas, ela não conseguia respirar direito, o coração sempre acelerado. Ela tinha a sensação de que iria morrer. Mas o que será que aconteceu com ela para ela se sentir desse jeito? O software mental dela entendeu isso como um risco de morte e disparou uma carga de adrenalina no corpo dela, porque o cérebro não entendeu se esse evento era real ou era imaginário. Como você pode ver, as histórias de vida de cada pessoa podem ser diferentes, mas, em geral, o funcionamento do inconsciente, ele segue uma lógica e toda emoção, ela tem lógica e é possível identificar a origem desse problema e acessar através dos métodos de reprocessamento da terapia TRG, a fim de eliminar os seus efeitos. Um dia eu estava aqui no meu escritório e uma pessoa, ela me mandou uma mensagem desesperada para eu atender a mãe dela. Ela precisava de um atendimento de emergência exatamente naquele dia. Ela não queria que a mãe fosse dormir daquele jeito. A mãe dela já era uma senhora de idade e tinha sofrido um ataque de pânico. Por sorte, eu tinha um horário disponível na minha agenda naquele dia e eu pude fazer o atendimento. Os sintomas foram os mesmos que citei para vocês anteriormente: coração disparado, mãos frias, adrenalina, medo de morte. Iniciamos a sessão, acalmei a senhora, eu conversei um pouco com ela para acalmá-la. Geralmente eu chamo essas conversas de psicoeducação, pois ajuda no primeiro
momento a orientar e acalmar a pessoa. Iniciei a terapia e ensinei a fazer o mecanismo de segurança. E no fim da sessão, ela disse que estava se sentindo mais leve e nem quis que a filha dormisse com ela naquele dia. Ela disse para a filha que não ia acontecer nada com ela, que estava tudo bem. Eu fiquei muito feliz em poder ajudar aquela senhora naquele dia. E a filha dela também ficou muito grata e já confirmou a continuidade do tratamento para a mãe. Aproveitando, eu quero te ensinar uma técnica poderosa para te ajudar a se acalmar em situações de crise de pânico ou ansiedade. Nós chamamos essa técnica de mecanismo de segurança. Eu já expliquei sobre essa técnica em um outro vídeo, mas eu vou trazer aqui novamente para você. A primeira coisa que você deve fazer é colocar as suas mãos viradas para cima, porque se elas ficarem viradas para baixo, o seu cérebro ele entende que você está numa posição de ataque. Então é interessante que você desarme o seu inconsciente. Mantenha a palma das suas mãos viradas para cima. Você pode pensar que é besteira, mas faça o teste e você vai entender. Geralmente, quando você está com as mãos viradas para baixo, o inconsciente ele entende como uma posição de ataque. Se neste momento vier um ataque de pânico, a tendência é que seus músculos se contraiam, a sua respiração fica mais curta e acelerada, fazendo com que se inicie o ciclo da adrenalina. Inclusive eu falo mais sobre o ciclo da adrenalina no meu vídeo sobre ansiedade. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui nos cards para vocês. Quando você muda a posição das suas mãos, colocando a palma das mãos voltada para cima, já faz com que a sua respiração ela mude. E em conjunto com isso, você deverá fazer uma respiração diafragmática. O que seria isso? Você vai fazer o seguinte: você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Lembre-se de puxar o ar pelo nariz, porque ele acaba forçando a pessoa a reduzir a quantidade de ar que está entrando no organismo. Geralmente, quando a pessoa respira pela boca, a chance dela manter uma respiração acelerada e sem controle é muito maior. Então imagine que a sua barriga é uma bexiga e ao inspirar pelo nariz, você deverá perceber a sua barriga ela estufando. Então, direcione todo o oxigênio para essa região. Ó. Encha o máximo que puder e em seguida vá soltando o ar bem devagar através da sua boca, levemente aberta. Faça essa respiração várias vezes por dia. Quando eu atendo crianças aqui no meu consultório, eu costumo ensiná-las, né? Aí um dia eu até falei para uma criança, vou te ensinar a respirar. Ela falou, mas eu já sei respirar, senão eu já teria morrido. Eu falei, sim, mas é uma respiração diferente, diafragmática, né? Então é o seguinte, você vai encher o seu abdômen bem grande, enche a barriga, igual eu expliquei para vocês, igual uma bexiga, e depois você vai assoprando devagar pela boca. Então é muito legal para ensinar para as crianças essa forma de respiração também. Se você tiver criança que sofre com ansiedade, ensine para elas. Inspire devagar pelo nariz. Sim, inspira, enche o abdômen e solta devagar pela boca, com a palma da mãozinha virada para cima. Faça isso por mais ou menos uns 7 minutos. Isso realmente funciona. Essa respiração, ela vai te acalmar. Eu gosto de comparar essa técnica como se uma das pedrinhas de um dominó fosse retirada da sequência. Quando você está enfrentando uma crise de pânico, ao aplicar a técnica do mecanismo de segurança, você interrompe o ciclo da adrenalina e regula a sua respiração e os níveis de oxigênio no organismo. Automaticamente, o seu cérebro ele irá entender que o momento de perigo ele já passou e tudo acaba voltando ao normal. É importante que você entenda que o seu inconsciente ele não entende o que é passado e nem o que é futuro.
Para ele tudo é presente. Por isso, se você passou por um trauma há 20 anos atrás, para o seu inconsciente é como se isso estivesse acontecendo agora. Mesmo que você não se lembre do que aconteceu, como o inconsciente ele trabalha com a questão da generalização, ele vai entender que determinada situação é perigosa. Dependendo do nível de ansiedade, a pessoa ela vai começar a imaginar um monte de situação ruim que ainda nem aconteceu, mas que para o inconsciente pode acontecer. É como se você estivesse executando um programa doloroso com informações de alerta de perigo, gerando adrenalina no seu corpo e desencadeando todo tipo de problema psicológico. Isso acontece muito rápido. Por esse motivo, a terapia é tão importante, porque tira você do congelamento emocional, te libertando daquele evento traumático responsável por gerar a ansiedade. Ansiedade essa que libera a adrenalina no seu organismo, fazendo com que mais adrenalina seja retroalimentada pelo próprio sentimento de medo e, consequentemente, disparando evento de pânico. Então, a terapia, neste caso, será responsável por reprocessar os eventos traumáticos na raiz do inconsciente. Inclusive, eu tenho 2 vídeos aqui que complementam muito bem essa explicação. Um deles fala sobre a origem dos traumas e marcas emocionais. E o segundo, ele explica como funcionam os métodos da TRG e como essa terapia pode te ajudar com os seus problemas emocionais. Procure aqui na descrição, vai ter um link, aí vocês podem assistir depois, ok? Além da terapia, eu tenho algumas dicas que podem ajudar qualquer pessoa a enfrentar um momento de crise. A pessoa, ela precisa tirar o foco do problema. Quando a pessoa ela está muito ansiosa, passando por uma crise de pânico, inconscientemente, sem perceber, ela respira cada vez mais rápido. Inclusive, tem muita gente que fala, calma, respira fundo, não é mesmo? Esse é o problema. Neste momento, não respire fundo. Pelo contrário, o segredo é inspirar o ar normalmente pelo nariz, sem puxar o ar com muita força e soltando o ar pela boca, esvaziando lentamente os seus pulmões, assim como ensinei como um mecanismo de segurança que nós usamos. Mais uma coisa, quando você estiver ansioso, examine os seus pensamentos, tente identificar o que ele está querendo te dizer com isso. Talvez você esteja antecipando coisas catastróficas. Às vezes a gente tem um medo muito grande de passar vergonha na frente de todo mundo, então por causa disso, crise de pânico, ela vem. Você tem aquela sensação de que vai desmaiar ou vai ter um ataque cardíaco, por exemplo. Mas escute uma coisa, quando isso acontecer, examine o que você está dizendo para você mesmo. Reflita e entenda que é apenas uma crise de ansiedade. Por mais que o que você esteja sentindo seja real, pareça real, tenha em mente que é uma situação passageira. Você não vai desmaiar, você não vai morrer. Tudo isso vai passar e tudo vai voltar ao normal. Então não tem motivo para ter medo. Examine os seus pensamentos, enxergue eles apenas como um pensamento e não como um fato real, entende? Foque no presente. Talvez isso seja um desafio para você. A realidade é que só quem tem uma crise do pânico sabe o quanto é sofrido passar por ela. Eu entendo. Durante o ataque de pânico, a pessoa ela tem um sentimento de angústia e hostilidade em relação ao ambiente em que ela está. Por isso, use a estratégia de imaginar tipo um lugar familiar, um lugar acolhedor, que a leve a sensação de tranquilidade, entende? Feche seus olhos e imagine um lugar seguro e feliz. Se imagine neste lugar. Isso faz com que as regiões do seu sistema límbico do cérebro liberem substâncias prazerosas para combater essas sensações ruins que você está sentindo. E mais uma coisa, se você presenciar alguém que esteja passando por um ataque de pânico, a primeira coisa a fazer é manter a calma e buscar um ambiente tranquilo e seguro. Oriente a pessoa a ter o controle da respiração, tente modular a voz para não gerar mais ansiedade na pessoa e valide o sofrimento da pessoa ali até ela se acalmar. Vai acompanhando, porque o acompanhante ele deve permanecer empático,
tranquilizando a outra pessoa. Entenda que você jamais será capaz de saber a dimensão do sofrimento dela, a menos que você já tenha sofrido de um ataque de pânico alguma vez na sua vida. Lembrando que essas são algumas dicas para te ajudar a enfrentar este momento de crise. Se tudo que eu falei até aqui fez sentido para você, por favor, coloque aqui nos comentários. Conte sua experiência, eu adoro ler cada mensagem e eu aprendo muito com todas elas. Caso você tenha alguma sugestão de melhoria, também não deixe de colocar aqui nos comentários, ok? E se você tem interesse em conhecer mais sobre a terapia TRG, entre em contato comigo. Os meus contatos, eles estão aqui na descrição. Eu terei um imenso prazer em te ajudar. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar também esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Já se inscreva e ative as notificações. Será um prazer ter você aqui comigo. Um abraço carinhoso e eu te vejo no próximo vídeo.